mas a tendência de momento é de que não haja uma renovação, por vários motivos. O Corinthians buscou algumas empresas parceiras. Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! Bom, rapaziada, tô olhando aqui e aparentemente Fernando Diniz deve finalmente preservar alguns jogadores. O contexto favorece, né? Eu sei que ele gosta de jogar com todo mundo, de 3 em 3 dias, colocar os titulares. É um jogo decisivo, mas o Corinthians tem uma vantagem de 1-0, joga agora na sua casa com essa vantagem de 1-0 e pode se dar o luxo de descansar alguns jogadores, só alguns, tá? Mas daqui a pouco deixar os titulares no banco de reservas, caso algum problema apareça, né? A gente viu que a zebra tá solta aí, né? O São Paulo foi eliminado, o Galo quase. Então, assim, Copa do Brasil é isso mesmo. Você tem que ter todos os cuidados possíveis. Mas a tendência, eu imagino, é que ele consiga preservar alguns jogadores. Será? Vamos lá. O Hugo Souza, que está brigando por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Acho que o Mateuzinho vai na lateral, até porque ele ficou alguns jogos de fora, né? Por conta de suspensões. Na esquerda você pode botar o Fabrício Gileri, por exemplo. E a dupla de zaga pode ser o Gabriel Paulista e o André Ramalho, por exemplo, para dar um sossego aí para o Gustavo Henrique, quem sabe. No meio de campo, você tem o Alan, você tem o André, que não jogou nos últimos jogos. Você tem o Zaccaria Labiad, que pode começar como titular, por que não? Você tem o Dieguinho, que vem entrando bem nas partidas, e pode fazer um ataque com o Caio César e o Jesse Lingard, ou o Pedro Raul. O Lingard, né, acho que merece um descanso depois da sequência de jogos. Enfim, e aí você pode deixar no banco o Yuri Alberto, o Jesse Lingard, o Garro, o Bidon. Deixa no banco. Se precisar, vai lá, tomou um gol dos caras, putz, tá indo para os pênaltis. Vamos supor, né? Você tem como colocar a cavalaria ali e dar mais qualidade ao time para conquistar uma vitória. Mas acho que não será preciso ir com esse time, até para ele poder ver um pouco mais das opções, né? O Zaccaria começando um jogo, por exemplo, o André tendo mais uma chance ali no meio. Acho que são testes naturais diante de uma fase da Copa do Brasil para o Corinthians chegar nas oitavas de final. Agora vamos falar do assunto que interessa. O meu colega de bancada no Jogo Aberto, ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli, trocou mensagens com uma figura importante do contexto do Corinthians, da diretoria atual, tá? E a informação que ele obteve é que Memphis Depay está muito distante de uma renovação. Eu não vou colocar como algo definitivo, eu, Chico Garcia, porque eu conheço o futebol. O futebol, ele é, como sabemos, muito dinâmico, muito volátil. Ele muda de uma hora para outra. Então pode ser que as coisas mudem até o encerramento do contrato do Memphis, né, no final do mês de junho. Mas a tendência de momento é de que não haja uma renovação, por vários motivos. O Corinthians buscou algumas empresas parceiras e não está conseguindo. Empresas que banquem parte ou na totalidade o salário de Memphis Depay. Há um novo contrato com, obviamente, algumas adequações, mas que esses parceiros teriam que bancar para se tornar sustentável a operação. E o Corinthians, repito, não está conseguindo. Não conseguindo, o Corinthians não vai conseguir arcar de forma integral um novo salário ou um novo contrato do Memphis. Até porque esse atual contrato, ele já tem uma dívida no entorno de 40 milhões de reais que o clube tem com o jogador. Então, para você arcar com esse novo contrato, você precisa firmar o que aconteceu antes, que é justamente esse débito. Tudo bem, ele vai aceitar essa dívida a perder de vista e vai firmar um novo contrato, mas esse valor vai ter que ser pago em algum momento. E esses parceiros que supostamente pagariam esse novo contrato, como é que ficaria esses valores em haver? Aí você, vamos supor, faz um valor lá de, não, ele vai receber 3, 4, 5 milhões de reais por mês. Mas você tem 40 milhões de reais que você vai ter que diluir em mais um ano e meio, 2 anos. Aí esse salário se eleva para 7, 8 milhões de reais por mês. A questão é o seguinte, gente. É inegável
que o Memphis Depay, ele foi muito importante para o clube desde que ele chegou. Eu sou um cara que defende muito isso. Ele foi vitorioso, ele foi decisivo, ele criou identificação com o clube e com a torcida, ele participou ativamente, diretamente dos 3 títulos conquistados, ele tirou o Corinthians de uma zona do rebaixamento e levou o Corinthians para uma Libertadores. Eu sou o cara que mais defende isso. Agora, se tornou, infelizmente, eu digo infelizmente, pela capacidade comercial e de marketing do clube, de manter um atleta desse nível, das dívidas acumuladas em jogadores que, inclusive, se o Corinthians não pagar, vai obter um transfer ban ali na frente, infelizmente se tornou inviável, insustentável. E eu digo infelizmente, porque se eu for analisar o Memphis dentro de campo, ele deu muito certo. Naquilo que lhe coube, porque ele não obrigou o clube a pagar o salário que lhe pagaram. Ele não obrigou o clube a fazer o contrato que lhe fizeram. Ele é um jogador de mercado, uma estrela mundial. O Corinthians fez um contrato com ele, que foi vazado, né? A gente sabe pelos motivos que isso aconteceu. E, de repente, dentro de campo ele resolveu. Ele fez o que tinha que fazer. Agora, o clube precisa pensar no clube, na sustentabilidade do clube, na sua razão de ser, nas suas finanças. E daqui a pouco, cara, o investimento que você tem no Memphis, você pode ter em 3, 4, 5 jogadores. Eu lamento de verdade que o Corinthians não tenha conseguido até então empresas, na verdade, parceiras para bancar o projeto Memphis, porque eu acho que ele ainda poderia agregar muito ao Corinthians. Esse ano ele não jogou, ele teve muitas lesões, ele não conseguiu ser importante, isso tudo é verdade. Ele está focado na Copa do Mundo. Ele sempre esteve focado na seleção da Holanda desde que ele chegou. Ele não era ainda o maior artilheiro da sua seleção, ele se tornou jogando no Corinthians. E mesmo assim, ele nunca deixou de jogar pelo Corinthians. E nos momentos decisivos, lá estava ele, decidindo. Então eu passo pano sim, porque eu acho que ele foi muito importante para o clube no período em que ele esteve. Agora, eu não tenho a caneta, eu não sei das finanças, eu não sei como é que o cinto está apertado lá para pagar funcionários e dívidas a curto prazo. Então daqui a pouco você tem que começar a cortar na carne. E talvez a não renovação do Memphis indique isso. A informação é de que, neste momento, não haverá uma renovação. De que ele termina o seu contrato, disputa a Copa do Mundo e não volta mais para o Corinthians. A minha pergunta é se ele ainda joga pelo Corinthians. Porque ele está fora contra o Barra, ele dificilmente joga no final de semana e pode ser que jogue na semana que vem. E aí vão restar 3, 4 jogos para ele se despedir do Corinthians. E eu acho que ele precisa se despedir, tá? Eu acho que o Corinthians merece isso, por tudo que ele já fez nesse pouco tempo, né? Eu não sei se ele é um ídolo da torcida, porque ídolo é uma questão muito pessoal, né? Acho que ele tem um apelo muito grande com as crianças, com os jovens, mas eu acho que a identificação ele criou. E ele fez uma história. Ele construiu uma história de um paulista que vai ficar marcado, de uma Copa do Brasil incrível e de uma Supercopa diante do Flamengo, no melhor momento da história do rubro-negro carioca. Então, assim, eu acho que ele deixou a sua marca. Vocês não acham? E aí, vocês renovariam, independentemente da situação? Ou, tá bom, obrigado Memphis, valeu, um abraço, comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima.